Olá, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia, Nossa Senhora da Badia, Diocese de Cristalândia, aqui em Lagoa da Confusão, graça e paz, que Deus abençoe a todos nós, unidos na fé nesse dia 6 de abril de 2024, nesse sábado da oitava da Páscoa. Abrimos o nosso coração para ouvir o Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículos de 9 a 15. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois de ressuscitar, na madrugada do primeiro dia após o sábado, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual havia expulsado 7 demônios. Ela foi anunciar isso aos seguidores de Jesus que estavam de luto e chorando. Quando ouviram que ele estava vivo e fora visto por ela, não quiseram acreditar. Em seguida, Jesus apareceu a 2 deles com outra aparência, enquanto estava indo para o campo. Eles também voltaram e anunciaram isso aos outros. Também a estes não deram crédito. Por fim, Jesus apareceu aos 11 discípulos enquanto estavam comendo. Repreendeu-os por causa da falta de fé e pela dureza de coração, porque não tinham acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado. E disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o evangelho a toda criatura. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós estamos aí, caros irmãos paroquianos, na oitava da Páscoa. Todos nós recebemos uma vida, recebemos um tempo e somos colocados em uma realidade histórica dentro do tempo e do espaço. E ali nós temos a obrigação de construir a nossa história. Nós temos um tempo aqui, um período de existência e devemos construir a nossa história. E dentro da construção da nossa história, a gente tem que escolher ter ou não ter fé. E ao escolher se teremos ou não temos fé, começar a fazer experiência da presença de Deus na vida, dependendo da religião que a gente tem a oportunidade de crer. Nós vivemos num tempo que nós temos a possibilidade de acreditar em Jesus Cristo, temos dados para isso, vivemos essa possibilidade, coisa que se tivéssemos nascido há mais de 2000 anos atrás nós não teríamos. E diante desse contexto de uma vida cristã, a gente vai definindo também a nossa história. Afinal, ao ser batizado, a gente define isso. Ao ser batizado, nós trazemos para a nossa vida uma nova identidade. A identidade de que nós somos filhos de Deus. Qual Deus? O Deus de Jesus Cristo. O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Moisés, dos profetas. Mas, fundamentalmente, o Deus de Jesus Cristo, que é um Deus diferente. Que é um Deus diferente porque Deus de Jesus Cristo, ele só vive, existe e se manifesta na lógica do amor, da misericórdia e do perdão. Então, o Evangelho de Marcos que acabamos de ouvir vem nos trazendo isso. As primeiras experiências do ressuscitado. Como Marcos é o Evangelho mais antigo e o mais próximo, ele é muito objetivo. Ele não traz detalhes como os outros detalhes. Então, nós temos o primeiro dia da semana, é o domingo, é o início da criação. Lembramos do primeiro dia, Deus diz, faça-se a luz. Então, o primeiro dia da semana, no domingo, depois do sábado santo dos judeus, inicia-se uma experiência de um encontro. Um encontro, com alguém que é reconhecido como o mesmo da cruz. Então, Marcos se refere a Maria Madalena, é a primeira pessoa a fazer a experiência do encontro com o ressuscitado, porque Maria Madalena é aquela que mesmo Jesus no túmulo, ela não desiste de ir ao encontro dele, mas ainda é alguém que caminha na noite, mas é aquela que primeiro faz o encontro. Ela começa a se tornar a primeira testemunha de que Jesus está vivo, mas os discípulos não acreditam. Jesus vai ao encontro com 2 que estavam no campo, se fazendo referência aos discípulos de Emaús, que voltam, reconhecem Jesus ao partir o pão, dão testemunho, mas eles não acreditam, até que Jesus pessoalmente aparece aos 11 e os repreende pela dureza de coração de não ter acreditado nem no testemunho de Maria Madalena, nem no testemunho de 2 que estavam no campo e voltaram e deram testemunho. Por isso o encontro com o ressuscitado inicialmente é um encontro pessoal.
mas depois se torna uma referência de testemunho. Eu vi o Senhor. E ver na Bíblia não é só enxergar algo, é conhecer, fazer experiência, saber quem é. Viu? Quando perguntaram a Jesus onde moras, Jesus disse, vem ver. Significa que Jesus possibilitou uma convivência e eles participar e saber que mundo e quem é Jesus no mundo dele. Por isso nós estamos aí caminhando nesse período da oitava da Páscoa, olhando para o ressuscitado, e o ressuscitado é alguém aprovado por Deus, que volta a encontrar-se com alguns. Marcos ele é muito objetivo nisso, se refere a algumas passagens, depois os outros evangelistas são mais detalhados, mas o fundo é que Jesus dá uma dura neles, Jesus aparece diante de um momento de refeição, dá uma dura deles pela dureza de coração e termina com o anúncio da missão. Viu? Termina com o anúncio da missão. Ide pelo mundo inteiro e anunciai o evangelho a toda criatura. Viu? Ide pelo mundo inteiro e anunciai o evangelho a toda criatura. A missão dos 11 agora, porque Judas tinha se suicidado, não tinha escolhido o outro ainda, então a missão deles agora, ide pelo mundo inteiro e anuncia o evangelho a toda criatura. Não é todo ser humano, é toda criatura, até que o anúncio é uma comunhão cósmica, né? É uma comunhão não só entre pessoas, mas da gente com o mundo, com a natureza. A ressurreição de Jesus nos convida a uma harmonia, a um retorno ao paraíso, em que a gente vive em comunhão com tudo, com a natureza, com a gente, com Deus, com o próximo, conosco mesmo. Então é um momento de união. A vida é muito assim. A gente tem que dar atenção àquilo que nos une. A gente tem que dar atenção àquilo que nos coloca mais próximos dos outros. A gente tem que dar atenção àquilo que nos faz bem, no sentido de que as realidades de Deus vão se aproximando de cada um de nós. Por isso, nossa grande luta, nosso grande desafio de que cada momento que a gente pensar no ressuscitado, nós estamos fazendo memória de alguém que viveu nesse mundo, nasceu, viveu e foi criado em Nazaré. Alguns dizem que nasceu em Belém, mas é mais uma reflexão teológica para aproximá-lo de Davi, que é a terra de Davi, do que necessariamente algo que pode ter sido acontecido mesmo. Mas Jesus era conhecido como Jesus Nazareno, então ele veio de Nazaré, ou Jesus filho de José, que era um carpinteiro ou um trabalhador. E na beleza de tudo isso, o que nós vamos construindo e descobrindo? Que quem faz a experiência do ressuscitado tem que anunciar uma boa notícia. Quem faz a experiência do encontro com o ressuscitado tem a obrigação de falar uma boa notícia, de dizer algo que seja importante para aqueles que vão ouvir, de trazer uma certa paz, uma certa harmonia, uma esperança, um sentimento de perdão, nos tirar das realidades de condenação e de pecado e nos levar até a realidade da bênção, da graça e da proteção. Nos tirar do mundo da separação e nos colocar no mundo da união, do encontro. E esse encontro nos dá alegria porque estamos vendo alguém que estava morto e voltou a viver. Era o motivo da comemoração da volta do filho pródigo. Esse teu irmão estava morto e voltou a viver. O Filho de Deus estava morto e voltou a viver. O voltar a viver significa que é uma vida aprovada por Deus e por isso vamos caminhando para a eternidade. Como é esse mundo, não temos a mínima ideia. Como também a gente tem a mínima ideia como é o mundo aqui fora, quando a gente está no ventre materno. O fato é que nós estamos aqui. E a nossa vida mergulhada nesse mundo, e que vai nascendo gente, vai morrendo gente, a gente também vai passando, e um dia também a gente desembarca daqui. O importante é que a gente faça falta aqui e que a gente encontre Deus do outro lado. E a nossa fé nos garante esse encontro. A nossa fé nos garante disso. Jesus ressuscitado voltou para encontrar com os seus, aqueles que ele acreditava. Por isso peçamos a Deus que abençoe a todos nós, que nos dê força, sabedoria, ilumine a nossa vida e possamos ter a graça e a bênção de Deus de perseverar na fé, agradecendo a Deus pelas experiências que temos da ressurreição, agradecendo a Deus por as pessoas que fazem parte da nossa vida, agradecendo a Deus pelo tempo que nós temos, na certeza de que Jesus vem ao nosso encontro. E quando Ele aparece diante de nós, espero que não puxe a nossa orelha por causa da nossa incredulidade, mas nos ofereça paz. Um abraço e até mais.